Acho que, resumindo em uma palavra, é acesso aos dados financeiros da tua rede. Porque só com acesso ao dado financeiro, com visibilidade... Uma palavra, né? Uma palavra, acesso aos dados financeiros da tua rede. Fala pessoal, tudo certo? Sou o Gabriel Damasio, estou à frente da área do sucesso do cliente aqui na Voltbras, estou na empresa também há 4 anos e meio e eu vou ter um papo que inclui sobre conciliação financeira hoje. Bom pessoal, eu sou o Luiz, muito prazer, estou à frente da área de produtos aqui na Voltbras e eu queria começar com a seguinte pergunta para vocês. Imagine que você, Rede Recarga, faturou R$500 mil no mês passado. Você sabe quando você vai receber esse dinheiro? Ou quanto você vai receber? Ou quanto vai pagar de taxa para o seu provedor de pagamentos? O que foi de recarga de cartão ou carteira, por exemplo, Pix, enfim? Qual o share de carteira, cartão, inadimplência, chargebacks, contestações? Você tem essa visão financeira hoje de como a sua rede de recarga para de pé? Porque muita gente vai olhar o valor de 500 mil, mas muitas vezes esse número ele acaba sendo maquiado por todos esses detalhes e pormenores que a gente falou aqui agora. Quando uma rede fala que está crescendo, quais são os primeiros sinais de que a operação financeira está ficando desorganizada? Acho que o principal sinal de desorganização financeira dentro de uma rede que está em constante crescimento, muitas vezes ele não é a falta de dinheiro, né? Porque eu acho que os carregadores vão trazendo mais receitas, você vai recebendo os repasses, por mais incerto que sejam esses repasses, né? Você pode não ter clareza, mas o dinheiro está entrando. Eu acho que o principal fator que escancara pra gente, a gente olha na operação dos nossos clientes, quando a rede está muito desorganizada, é quando o financeiro, toda a parte de conciliação, de bater planilha, começa a ser uma rédea no crescimento da rede. Então, putz, eu não quero fechar um contrato porque eu sei que eu vou levar 5, 10 dias a mais para fechar o meu financeiro esse mês se eu crescer o número de estações que eu tenho na minha operação. Então, quando a rede ela começa a olhar para o crescimento, que deveria ser algo bom para todo mundo, né? Mas com esse receio, com essa dúvida, e putz, será que eu vou dar conta de todo o escopo operacional que eu vou ganhar com esses carregadores novos? Eu acho que isso mostra que a operação ela está desorganizada, falta apertar os parafusos certos para que a parte financeira não seja uma trava do crescimento da rede, né? Vocês já encontraram clientes que achavam que estava tudo certo, mas descobriram problemas financeiros depois? A gente teve um cliente que a gente migrou ano passado, que ele trouxe aqui basicamente um monte de saldos negativos na carteira dos motoristas. Então, no sistema antigo ele estava tendo várias contestações de cartão, né? Então o cliente depositava o saldo na carteira, mas depois contestava no cartão, seja porque era uma fraude, não entendia a cobrança, e aquilo prejudicava a rede financeiramente, né? Ele via lá o faturamento aumentando, mais consumo de energia, achava que estava crescendo financeiramente, mas tinha um rombo ali de 50, quase 100 mil reais ali em carteiras negativadas. Depois que ele migrou, a gente conseguiu mostrar esse onde é que estava esse buraco e trazer soluções. Agora a rede está estabilizada, obviamente, né? Mas foi uma questão que dá para ver que ele não estava acompanhando contestações de cartão na rede dele e ele imaginava que esse dinheiro estava entrando. Então também se você não consegue separar o que foi recarga consumida que de fato entrou na operação, tu pode estar tomando fraude, até deixando de receber valores sem saber, né? E achar que está crescendo. Então esse foi um caso bem emblemático que a gente conseguiu ajudar a organizar a casa depois de um tempo, né? Qual a importância da gestão financeira no crescimento das redes de recarga? Como a falta de visibilidade afeta o crescimento? Acho que para essa pergunta só tem uma resposta certa, né, Damas? Que é saldo em carteira. Então a gente conhece hoje muitas redes que estão em outros backends que não têm acesso ao valor que o usuário deposita no app da própria rede, né? Então o usuário faz um depósito de 100, de 200, de 50 reais, esse dinheiro fica todo com o provedor do backend, o provedor do aplicativo, não com a rede de recarga, e até recentemente a gente está passando por uma migração, trazendo um cliente aqui para dentro, que ele tinha aproximadamente 200 mil reais em depósitos todos os meses. Então esses usuários, eles botavam 10, 20, 30, 50, 100 reais mensalmente. Isso gerava um valor, né, um montante de 200 mil, só que esse dinheiro não caía na mão dele, né? Ele ia recebendo esse dinheiro aos pouquinhos, a cada recarga do usuário, totalmente oposto do que a gente faz aqui na Voltbras, que é o que a gente chama de adiantamento de clientes, né? Então, a partir do momento que o usuário deposita na wallet, né, na carteira digital no aplicativo, por meio do Pix, esse dinheiro, uma vez disponível, ele é 100% repassado para a rede. E, pô, que rede não gostaria de ter 200 mil a mais de fôlego todo mês para capital de giro, para botar mais carregador na rua, para aumentar o faturamento? Então, principalmente para a rede que não tem investimento por trás, né, que depende de capital próprio, que está ali tirando o dinheiro do bolso, às vezes esses 200, 100, 50 mil a mais por mês que vem desses depósitos em carteiras que a Voltbras repassa tudo para o cliente, porque o dinheiro é dele, né, foi no app dele, é o que faz sentido. Eu acho que é uma
uma das principais, é uma das decisões que mais muda, assim, o dia a dia da rede, sabe? Ele começa a trabalhar sabendo que ele tem uma garantia de depósitos que ele vai receber para conseguir pagar fornecedor, para botar mais carregador, para fechar novos contratos, novos projetos, né? E como esse dinheiro não foi consumido 100% ainda em recargas, ele consegue antecipar um montante considerável, né? Então, ele até pode, às vezes, antecipar o pagamento de um parceiro, tipo de coisa. Até quando a rede está crescendo, no mercado que a gente está hoje, é difícil tu conseguir já ter um break-even operacional, né? Conseguir pagar 100% do faturamento. Então esse valor também ajuda tu chegar numa margem ali muito próxima de zero e daqui a pouco ter lucro na operação também com esse valor, né? Então, como tu falou, R$200 mil aí para uma rede que cresce com 2, 3 carregadores DCs a mais por mês, pode antecipar tudo isso, né? Então, parece um pouco... É simples, né? Não vou receber o saldo em carteira, mas pode ser o que está fazendo tu não ter um break-even operacional hoje, não crescer mais que tu poderia crescer, porque tu não recebe esse dinheiro antecipado, né? É o que está travando o teu crescimento, né? Tu não ter ali um fôlego financeiro, ou para instalar mais carregadores, ou para tu botar a cabeça no travesseiro tranquilo, que tu tem um dinheiro caso alguma estação precise de manutenção, caso tu tenha algum problema na tua rede, naquele mês, tu sabe que tu tem esse montante sempre a receber, né? E nosso intuito é sempre dar o benefício financeiro para a rede, né? Então, por isso que a gente dele, né? traz esse adiantamento de clientes. Pô, depositei no aplicativo do Gabriel, o Gabriel vai ter acesso ao dinheiro, não back-end. A gente acredita que isso é uma das decisões mais importantes para o crescimento sustentável da rede de recarga. Onde normalmente o dinheiro começa a escapar? Bom, um caso que a gente pode citar, eu acho que muitas operações hoje terceirizam o suporte ao cliente, o atendimento ao motorista, né? Então nem todas conseguem acompanhar ali, por exemplo, os reembolsos que foram feitos ou até problemas que o motorista teve ao efetuar uma recarga. Então, se tu não consegue ter transparência financeira com o seu sistema de quais recargas foram reembolsadas ou se foram reembolsadas parcialmente, uma ociosidade que foi cobrada incorreta e o teu suporte reembolsou, e tu não consegue enxergar isso, vai ver o teu faturamento de novo crescendo, aumentando, o número bruto ali, mas tu vai receber muito menos daquilo, né? Então poder acompanhar os motivos do reembolso que tu está fazendo e até o montante disso é importante para tu poder tomar providências com o teu próprio sistema, até mesmo com a estação, que está algum problema recorrente, por exemplo. Então, por problemas que não são financeiros, tu acaba tendo problemas financeiros porque tu não consegue ver isso em tempo real, reembolsos feitos, enfim, para poder melhorar a tua rede como um todo, né? Então acho que esse é um caso prático, assim, de que o dinheiro pode estar saindo sem você ver, né? É que os status não se conversam, né? Então a pessoa está lá olhando para quanto que foi o custo total da recarga, mas ela não viu quanto que foi de fato capturado no sistema financeiro, o valor final que vai ficar líquido para ela, né? Até cupons também, às vezes tu não sabe quanto desconto dando de cupons e perdeu um pouco a mão, esqueceu de desligar um cupom, coisa do tipo, tá... Tem uma campanha rodando e tu tá perdendo 20% de cada recarga ali. Eu acho que outro ponto também é para a parte de recebimento, aí muito mais para transparência e controle financeiro. A gente viu recentemente casos de rede no mercado que estava sendo cobrado 1% a mais do back-end e 1% pode parecer pouco, mas para o volume de rede que a gente trabalha é bastante coisa. E como a rede não tinha visibilidade de todas as taxas que ela pagava em cima de cada transação, em cima de cada depósito, ela foi descobrir isso 6, 7 meses depois, planilhando relatórios e entendendo que tinha alguma coisa errada depois que o rombo tinha ficado muito grande, né? Então essa falta de visibilidade também no extrato do que ela está recebendo, de quais valores que foram tirados de determinada recarga a nível de taxa de gateway, taxa de sistema, é outro lugar que o dinheiro ele começa a escapar, né? Vai escapando mês a mês, pouquinho a pouquinho, mas no final de um ano, por exemplo, é um montante bem relevante. Não tem auditoria financeira, né? Não consegue ver não consegue rastrear. Como é que tá indo cada coisa. Quais são os erros mais comuns que vocês encontram? Puxando o gancho no reembolso que tu acabou de falar, Gabriel, eu acho que um dos principais erros que tem impacto muito forte financeiramente para a rede é quando a gente percebe algumas redes que estão emitindo a nota fiscal lá no seu ERP, no emissor de notas, olhando para o valor cheio da recarga, mas às vezes foi uma recarga que teve uma ociosidade estornada, foi uma recarga que teve um cupom aplicado, então ele está olhando para uma recarga de R$70, só que na verdade o que vai cair de dinheiro para ele é 50, só que ele emitiu a nota em cima de 70. Então o que vai acontecer no final do dia? Ele vai ter um valor de nota emitida maior do que o que ele vai realmente receber e consequentemente ele vai estar pagando imposto sobre um dinheiro que nunca vai entrar na operação dele, né? Então não ter essa ponta da sessão indo lá no teu ERP, no teu emissor de notas e voltando para garantir que tu está de fato emitindo nota sobre os valores certos, sobre a quantidade correta, gera um impacto financeiro porque a rede vai estar gastando mais dinheiro em impostos, em outras despesas. Recebeu menos, né? Inclusive. Além do que ela tem a receber. Sim. Bom, acho que além também das questões fiscais, né? Tem realmente entender o que está acontecendo com cada recarga. Então, tu fez uma recarga no cartão. Quando que tu vai receber aquela recarga no cartão?
uma feita no Pix, quando que ela vai ficar disponível para vocês receberem esse valor, por exemplo, né? Porque são prazos normalmente distintos entre os dois. Então a gente também ter a data exata de quando uma recarga cai para você, financeiramente falando, vai te ajudar também a poder organizar repasse para parceiros de vocês, até receber quando que vai cair o dinheiro para vocês poderem comprar mais um carregador, enfim, expandir a porção de vocês também, isso é importante. Então ter essa projeção de receita... Quando e quanto, né? Exatamente, também as questões de taxas, né? Então não saber quanto que você está recebendo de fato após faturar a recarga e também não saber quando que ela vai cair é muito importante, porque tu pode estar aí recebendo pagamentos de Pix em 30 dias, 45 dias até, que está disponível na hora para você já receber. Zero, né? D mais zero, por exemplo. O usuário pagou, o dinheiro está disponível para... E tu não está recebendo esse valor, né? Então acho que esse é um ponto também. E até fica uma pergunta para você de casa, né? Uma recarga hoje de R$150 na tua rede usando o cartão de crédito. Você sabe na ponta da língua quanto tu vai receber e quando esse dinheiro vai cair na tua conta do banco? Eu acho que tudo isso só é possível uma vez que toda a parte financeira a nível operacional da rede está muito bem amarrado, com planilhas, com relatórios, né? A taxa que é cobrada, o tempo de liquidação. E se ela foi feita via roaming? Quando que vai cair também, né? Então acho que a gestão do roaming, que hoje está mais ainda comum aqui no Brasil, é um ponto importante porque é mais uma camada de integração que você vai ter que acompanhar a parte financeira fiscal também, então esse é outro ponto, né? Vai agregando complexidade. Agrega complexidade, né? Na operação. Todo mundo quer fazer roaming, o que é ótimo, né? Então a gente Exato. sempre incentiva, mas também essa parte financeira dos repasses de roaming, né? Tem que estar muito bem amarrado, porque a gente sabe que às vezes vai ser um roaming com outro back-end. Você vai ter que se adequar às regras de como aquele back-end repassa o dinheiro, trazer essa visibilidade para dentro da sua rede. Então é outro erro, né? O erro é o pessoal fazer o roaming sem se perguntar como vai ficar o roaming a nível financeiro, a nível de repasse dos valores, né? Acho que resumindo, então a pergunta é quando vai receber, quanto e se foi feita via roaming ainda, como é que vai ser esse pagamento? Né? Exato. Por que conciliar por sessão é tão importante? Basicamente, sem essa conciliação de ponta a ponta, a rede não consegue ter essa visibilidade que a gente comentou agora, né, Gabriel? Então, a única coisa que vai garantir que a rede tenha o controle financeiro é quando todo o dinheiro que está no ecossistema do back-end, do aplicativo, ele se conversa com o ecossistema fiscal financeiro da rede num ERP, num emissor de nota. Então, essa certeza de que, olha, R$150 faturados numa recarga via cartão, vou ter R$5 de taxa do gateway, do back-end, R$10 que foram estornados, o dinheiro que eu emiti no final do dia, ele está batendo exatamente com o que eu tenho a receber, né, para eu não estar faturando mais do que eu deveria, pagar mais imposto que eu deveria, e essa volta também, né, então voltar lá para o seu back-end e dar o check, olha, essa sessão tem a nota fiscal X vinculada. Só quando esses dois sistemas independentes se conversam é que a rede tem a garantia de que ela não está deixando nada passar, né, que os problemas vão aparecer. Então, se porventura uma nota fiscal foi emitida com valor maior do que com a recarga, que o sistema de conciliação ele tem que apitar essa informação. E se tu busca essa visibilidade financeira que tu não tem hoje em dia, fica à vontade para entrar em contato com os nossos consultores e saber um pouco mais como a Voltibras resolve esse problema para você. Em que momento os clientes normalmente percebem que a conciliação está quebrada? Acho que um caso bem comum é a auditoria, né? Talvez muitas redes também, assim como a nossa base, tem investidores e provavelmente eles vão te pedir alguma auditoria financeira da tua rede. Então, quanto tu recebeu, o que a gente comentou um pouquinho antes, né? Quanto você fatura, quanto de fato tu recebe. Então, se você não tem isso bem claro e fácil de analisar, provavelmente tu pode perder o investimento ou até não ter uma segunda rodada de investimento na sua empresa. Então, pode prejudicar o teu crescimento, a tua expansão. E isso normalmente acontece no pior momento possível, né? São momentos delicados, né? Tu precisa da auditoria e tu não conseguiu fazer, e aí tu pode perder dinheiro, pode deixar de crescer. Então, é nos momentos mais complicados que tu descobre isso. Ou, por exemplo, passou ali 5 meses, tu trocou de sistema, aí tu quer conciliar o que estava no passado, tu não sabe mais o que aconteceu, aí migrou o prejuízo para outro sistema também. Então, são momentos sensíveis, né? Por isso a conciliação tem que ser feita de forma recorrente e fácil. Porque se for esperar para acumular 6, 7 meses de conciliação num momento de virada, um momento chave, vai ter problema, né? Sem dúvidas, assim. Então isso pode gerar falta de dinheiro no caixa, pedir de crescimento, pedir de novos investimentos que serem feitos na tua rede. Então acho que prejudica muito e a reação vai ser muito negativa, né? É irritação profunda, então uma revolta grande com a falta de organização. E depois até pode desanimar um pouco o projeto, até fazer alguém desistir da operação, né? Então, são sintomas bem graves, assim, quando tu começa a passar por isso, né? O problema é apenas financeiro? Um pouco do que eu falei agora também, acho que tem a relação com os parceiros, né? Então, muitos CPOs também têm outros parceiros, seja investidores ou locais dono que recebem... Local, né? Dono do local. Restaurante, enfim, shopping,
que recebe parte do valor daquela recarga. Então, só você não saber quanto você recebeu de fato, mesmo você ter o dinheiro na mão, você tem lá para pagar o parceiro tranquilamente, mas se não saber quanto você tem que pagar para ele, ou até quando você tem que pagar, porque fechou o mês, ou é por liquidação, pagamento, por exemplo, vai gerar uma reputação muito negativa, né? Então, esse aqui não me paga, recebi errado. Então, tu tem o dinheiro, não sabe quem pagar, nem quanto pagar e nem quando, e tu pode pedir um parceiro de potencial para um outro CPO, por exemplo, né? Então, mancha a tua marca, mancha a tua imagem no mercado, evita de tu crescer também para novos locais. Por exemplo, perdeu um mercado de confiança, tu expandir para o Brasil com aquele mercado e tu não consegue mais ter a parceria. Então acho que afeta o negócio diretamente, além da questão monetária mesmo, financeira, e até mesmo motorista na ponta, né? Então às vezes você estornou ele por uma ociosidade ou por até mesmo um cupom, se você não vai ser claro na comunicação de estorno com ele, ou até porque ele foi cobrado daquilo, tu pode perder cliente, motorista final, que vai te indicar a tua rede, vai reclamar com o site, exatamente. Então, afeta também a tua reputação, a tua marca, né? Bom, agora cada um de vocês aí pega um papel e caneta na mão que a gente vai fazer um checklist rápido para ter um pouco, né, para cada um conseguir olhar e analisar o seu nível de maturidade financeiro, digamos assim. Então, hoje, numa recarga com cartão de crédito ou numa recarga com carteira, você consegue desenhar, né, e traquear quanto você pagou de taxa em cada uma das movimentações? Eu acho que essa é a primeira e a mais básica também. O tempo que tu gasta para fazer o fechamento mensal da tua empresa, ele está na casa de horas, de dias, de semanas, ou quando tu termina de fazer o fechamento, tu já tem que fazer o do mês seguinte, porque o próximo mês chegou na porta. E também a questão de prazos, né? Então, tu fez como, beleza, sei quanto que eu paguei de taxa, mas quando que eu vou receber esse valor? Ter clareza, né? Claro disso, exatamente, né? Transparência disso. Então, as recargas são feitas em carteiras na minha rede. Eu já recebo o cliente depositou ou estou recebendo somente o que de fato ele consumiu? Será que eu não estou perdendo ali alguns milhares de reais mensais que eu poderia estar no meu bolso, mas ele não foi repassado porque isso não se converteu em recarga, por exemplo? Recargas de roaming também, então eu sei quais operadores parceiros fizeram recargas na minha rede, eu já recebi de todos ou ainda tenho que receber, quanto que eu tenho que receber também ainda. Então essa visão dos parceiros de roaming também, né? E eu acho que... Total de nota faturada no mês, né? Nota de recarga faturada, bate com o total de dinheiro que tu tem transacionado na tua rede naquele mês, né? Então tu está emitindo nota sobre todas as recargas e emitindo no valor certo, né? Além da quantidade de recargas, tu também acertou na vírgula ali o total que tu faturou naquele mês. Meus parceiros que eu tenho, não só de roaming, mas os CPOs que têm parceria comigo, investidores, eu já paguei, deu tudo certo, não reclamaram, não fechou na vírgula o valor. Se sim, beleza, então a gente está chegando numa conciliação. Mas eu acho que se qualquer um desses pontos que a gente comentou ficou aberto ou ainda tem dúvida se não tenho certeza se está certo, acho que não bateu na vírgula, você pode ter um problema, você pode não estar recebendo o valor que cabia você receber, ou até sendo cobrado a mais, ou perdendo reputação no mercado porque está cobrando errado. Então acho que até um pouquinho de que a gente trabalha aqui na Volt Brasil, o primeiro ponto é te repassar o que é seu na carteira, então a gente faz isso com todos os parceiros nossos também, e te entregar relatórios, né, mensais já formatados para que você possa saber quanto que eu recebi de roaming, quanto nosso cálculo que eu faturei, quanto que eu estou recebendo também, as taxas cobradas, tudo isso atualizado em tempo real na plataforma, sem ter essa dor de cabeça de ficar ali horas para poder organizar tudo, né? Então, à vista. O que uma operação financeira madura precisa ter? Eu acho que, resumindo em uma frase, né, eu jogaria tudo em cima do acesso aos dados financeiros da tua rede, porque só com esse acesso ao dado, com a visibilidade, com a transparência, que a rede vai conseguir ter a rastreabilidade do dinheiro, saber quanto ela deve para cada parceiro, conseguir justificar muitas vezes porque que o parceiro viu que a recarga foi R$100 e ele recebeu 90. Sim. Pô, é porque tem taxas, é porque tem outros valores embutidos na transação, às vezes ele tirou a nota fiscal dali do meio, cupons, campanhas que foram envolvidas nessa transação. Então, só com dados, cada rede vai ser capaz de conseguir ter essa rastreabilidade, justificar para os parceiros e, principalmente, para conseguir, né, ter sua própria DRE, né? Então, conseguir fazer uma DRE, né, fazer um relatório financeiro, gerencial de cada um dos seus eletropostos, de cada um dos seus parceiros, para conseguir entender quanto exatamente cada carregador está te deixando de dinheiro no final do mês, né? Então, vão ter carregadores melhores, vão ter carregadores piores, mas o que tu precisa, primordialmente, é ter acesso à informação para conseguir construir todo esse sistema financeiro robusto por trás da tua rede. O que muda na vida do gestor depois de contar com a conciliação financeira? Na linha do que o Luiz falou, acho que algumas redes que não usam a Volt Brasil às vezes até conseguem fazer um DRE, mas o ponto é quanto tempo você gasta para fazer isso, né? Então a gente... Quão trabalhoso vai fazer. Exatamente, quão difícil foi, né? Então clientes atuais também, os que a gente migrou, é realmente muito mais fácil fazer isso, então consegue fazer ali às vezes no mesmo dia, horas, com o nosso apoio também a fazer.
esses relatórios gerenciais, né? E também para quem não conseguia fazer porque eles não sabiam, até não tinham acesso aos dados, a gente consegue prover os dois. Então a gente também tanto ensina a como montar essa parte financeira da rede de você para poder saber se ela está realmente rentável ou só cresce em faturamento, mas não dá lucro no fim do dia, né? E também te entregar as ferramentas e dados para que você possa fazer por conta. Então te ajudar a montar esses relatórios para que você possa passar por uma auditoria sem ter dor de cabeça, sem ter medo de passar por uma auditoria, por exemplo, e pagar bem os seus parceiros, né? Pagar no dia, com o valor correto, sem margem de erro. E te entregar tudo isso na plataforma em tempo real, com transparência e também confiança que os dados estão corretos, estão certos, né? Porque a gente tem essa integração em tempo real com o Gateway também e alimenta a plataforma e até como o Luiz comentou antes, a parte fiscal também, né? Então fazer essa jornada do dinheiro de forma visual fácil, então saber que eu faturei a nota fiscal, que eu recebi aquele valor e que está conciliado na minha conta. Aí você fecha a conciliação e consegue provar para quem você quiser, seja o parceiro ou o investidor, que tu está em dia e quanto a rede de fato fatura, né? Se depois de ouvir um pouco do que a gente conversou aqui, você ficou um pouco inseguro de como está a sua operação a nível financeiro, não tem algumas respostas, não consegue dar ou chegar nessa visibilidade que a gente trouxe aqui, fica tranquilo que não necessariamente isso é um problema da tua operação, às vezes tu pode não ter as melhores ferramentas disponíveis a teu dispor para conseguir trabalhar da melhor forma. E aí o que a gente convida, Gabriel? Entre em contato com a gente aqui no link aqui embaixo, vai ser um prazer poder ajudar vocês a montar essa parte da conciliação financeira e também mostrar como é que o Multibraço pode ajudar vocês além do financeiro, né? Então ajudar o teu negócio a crescer de forma sustentável e rentável também. É isso. Aqui pra vocês, né? Pensar no primeiro Vamos de novo, porque eu falei errado no começo também. Quer complementar alguma coisa? Não, acho que tá perfeita a resposta, não vou falar mais nada não. Qual tema que a gente falou? Eu esqueci. Só tem saldo em carteira, velho. Saldo em carteira. Não, só tem uma. Resposta. Pode ir, velho. Porque eu me ajeitei na cadeira. E até uma... Eu tenho que falar a resposta antes? Por favor. Acho que ela... Por favor. Fiscal de... Eu não queria falar o valor errado. Caralho. Veio no Edge, velho. Então, isso tudo que a gente falou aqui pra você... Tava... O que era pra eu falar? Pô, agora tu falou em 10 segundos, velho. Sim, velho. Calma, buguei. Vida que eu ia roubar a tua frase, pô. Mas perfeito, eu ia entrar. CTA final, agora vai versão final 2.0. CTA final 2.0, agora vai final 2.0 V2.